nossa consulta. Olá! A osteoporose já é a segunda maior causa de problemas entre a população idosa, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Até 2050, o número de brasileiros com a doença deve crescer até 32%. No Dia Mundial da Osteoporose, nós trouxemos o assunto para o programa Em Discussão Saúde. No estúdio estão comigo Tatiana Caparelli, fisioterapeuta, e também o Maurício Manteleto, ortopedista. Muito obrigada pela presença e participação de vocês aqui com a gente. Primeiro eu queria perguntar para o doutor Maurício, está mais perto dele, acredito que ele tenha trazido, né? Me explica um pouquinho qual a finalidade. Ele já me contou que é uma senhora, se chama Lucy. É um modelo que eu utilizo no consultório e carinhosamente chamo de Lucy. Né? Dá para a gente explicar, através da Lucy, usando a Lucy, para o telespectador, o que é a osteoporose? É possível, sim, utilizando o modelo, vou pegar o modelo então e tentar explicar um pouco para vocês o que é essa questão, essa doença. Né? A osteoporose é uma doença da terceira idade, né? Caracterizada por falta de cálcio na matriz óssea. Assim, o osso fica mais poroso. Mas como é que é esse osso poroso? Ele vai perdendo as trabéculas ósseas, vai perdendo a matriz de cálcio das trabéculas ósseas, e com isso ele vai se tornando mais frágil. Então, a gente diz que a osteoporose é uma doença silenciosa. O que eu quero dizer com silencioso? É que não produz sintomas até que começa a acontecer pequenas fraturas nas vértebras. Esses ossos aqui vão se tornando aos poucos cada vez mais porosos e ficam suscetíveis a pequenas fraturas. Pequenas fraturas promovem um quadro inflamatório exuberante que se traduz em dor imediatamente. A pessoa começa a ter quadros de dor e são progressivos, né? Porque a doença é inexorável, vai acontecendo ao longo da terceira, após os 60 anos, digamos, depois, no caso das mulheres, após a menopausa, e vai ocorrendo, então, pequenas fraturas nos ossos que se tornam cada vez mais comuns, vamos dizer assim. Se não for tratado, ela evolui dessa forma, com pequenas fraturas que vão causando problemas de locomoção e dor intensos ao longo da terceira idade. A osteoporose não é uma doença de jovens. Ela começa a aparecer a partir de que idade? Em geral, sim, a partir dos 60 anos. Em geral, após 5, 10 anos da menopausa, no caso da mulher. Vamos colocar a mulher, que os casos mais frequentes são as mulheres na terceira idade. Tem alguma coisa a ver com o hormônio? O hormônio, sim. Os hormônios empenham um papel importante aí, porque o hormônio feminino a protege, né, a mulher a protege da osteoporose. Com a baixa dos hormônios que acontecem depois da menopausa, esse processo começa a acontecer nos ossos. Essa perda da matriz de cálcio, da matriz inorgânica. A gente tem que pensar muito assim, os homens não estão livres da osteoporose, né? Não estão livres, né? Dependendo das mulheres, né? Mas as mulheres a incidência é muito maior. Por isso que, muito bem colocado aqui pela colega, mas ela está comentando uma coisa super importante, que eu acredito que seja, na verdade, uma grande observação clínica que ela está fazendo, fruto de experiência. Porque quando a gente observa também em homens essas pequenas fraturas que ocorrem, os homens não têm essa alteração hormonal tão gritante quanto a mulher. Né? E a gente consigo correlacionar isso, por exemplo, com a osteomalácia, que é uma doença parecida, que é a perda do cálcio da matriz óssea decorrente da deficiência de vitamina D. A vitamina D hoje se sabe que a vitamina D nada mais é do que um outro hormônio também que está relacionado. Então, ocorre nos homens e nas mulheres. Mas, em geral, ocorre nas mulheres brancas com mais frequência do que nos homens. A doutora Tatiana falou dessa questão dos homens. É importante lembrar também que, assim, nas mulheres, essa incidência talvez pelos hormônios, mas os homens não têm o hábito de se cuidar, de ir ao médico, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. E é muito isso, porque, por exemplo, a mulher vai... Quem que passa o pedido da densitometria óssea muito para as mulheres? O ginecologista. E o homem já não vai. O homem vai descobrir quando ele tem uma fratura de coluna, né? Por exemplo, está com uma dor... De repente, teve uma fratura na coluna, mas por quê? Ele tem osteoporose. Mas não soube antes?
muito por causa disso. Não faz esses exames preventivos, não. né? Não tem essa rotina, esse hábito de procurar o médico antes de acontecer a dor, antes de acontecer qualquer coisa, isso, né? Ou fraturas de colo de fêmur. Aí que ele vai procurar, mas antes não, a mulher já vai fazendo, a mãe teve, deixa eu fazer. Nenhum homem fala isso, né? A minha mãe teve e eu vou fazer, então, não. Mas é bom sempre acompanhar, né? Como a gente comentou um pouquinho a respeito da deficiência da vitamina D, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Em geral, os problemas da coluna, as fraturas patológicas da coluna que vão acontecendo ao longo da vida, estão mais relacionadas com a alimentação do que com exercício. Já aquelas fraturas do colo do fêmur, tem uma correlação maior com a parte de exercício. Então, quanto mais exercício a pessoa faz, a mulher faz caminhadas, etc., menos fratura ela tem no colo do fêmur. E quanto melhor a alimentação, em termos de absorção de vitamina, de exposição ao sol, enfim, menor a quantidade, ou seja, quanto melhor a alimentação, menor a chance de desenvolver precocemente osteoporose. Dentro desses dois parâmetros aí, né, dessas duas questões, exercícios quais? Todos, quais são mais indicados, de repente, para prevenir essa fratura do colo do fêmur? O doutor falou de caminhada. Tem mais alguma coisa, doutora, que a gente pode falar aí, de dar dica para as mulheres? Porque, assim, às vezes, a musculação é voltada para uma coisa e não seria eficiente nesse caso, né? Enfim. Sim, o que a gente tem muito que prestar atenção é como que está dentro de cada caso. Então, por exemplo, é uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que tem uma osteopenia ou uma pessoa que já tem uma osteoporose, né? Então, dentro disso, a prevenção é muito importante dentro desse caminho todo, né? Mas, por exemplo, a caminhada é muito importante. E aí, quando a gente fala caminhada, eu tenho medo do pessoal sair correndo amanhã já fazer caminhada muito forte. Não, você tem que ver o nível que você está realmente. Se é uma osteoporose grave, realmente você não pode. Você não pode fazer uma caminhada. isso, de repente você cai, fratura e fica pior ainda, né, doutor? Isso, pode acontecer. Tem que tomar cuidado, risco, todos os cuidados de caminhada. Então, vários cuidados que a gente vai conversando. Mas esses exercícios, assim, a gente, como o doutor falou, pelo visto, eles podem ser feitos ao longo da vida, justamente para evitar, ou para retardar, ou para, de repente, impedir que, quando na velhice, tenha a doença. Sim, que desenvolva muito precoce ou rapidamente a doença. Então, a prevenção, né? Que a prevenção. O exercício faz parte da prevenção. E a alimentação, né? Que seria mais voltada para a coluna, é isso, doutor? A alimentação, uma boa alimentação pode, com mais sucesso, prevenir o aparecimento das pequenas fraturas, das fraturas patológicas, né, da coluna, ao invés, por exemplo, do quadril, né? Se a pessoa não faz exercício, ela vai ter mais fratura no coluna. Não que ela não possa ter fratura na coluna, mas ela vai ter... Mas são itens que ajudam. Exato, aí, né? exato. E porque a coluna melhora com a alimentação. Então, a questão que nós estávamos comentando da vitamina D é muito importante, né? Então, ela que vai regular também um pouco o estoque de cálcio do organismo. Vamos falar um pouquinho, então, da vitamina D? Onde é que as pessoas encontram a tal da vitamina D? O cálcio só fazendo um parênteses, o cálcio é muito importante na contração muscular. Então, nós, os seres humanos, os animais, utilizam cálcio na contração muscular, do coração, inclusive. Então, o que acontece? O cálcio tem que sair, ele tem uma taxa constante no sangue e ele tem que sair de algum lugar. Se o paciente, a pessoa, não ingere aquele cálcio, de alguma forma, aquele íon vai ser absorvido e utilizado, né? Ele vai ter que tirar de algum lugar. Da onde que vai tirar o cálcio? Dos ossos. É o único lugar que sobra é a retirada dos ossos, através da ação do paratormônio, que é o hormônio da paratiroide, atrás da tiroide. Um dos hormônios envolvidos é a paratiroide. Então, é importante, por exemplo, que a vitamina D, como a gente estava comentando, como é que é o metabolismo da vitamina D? Ela ajuda na absorção dos íons cálcio, da luz intestinal para o sangue e do sangue para o osso. Entendi. Essa que é a função da vitamina D. Para ficar bem compreensível assim, para os telespectadores, vamos dividir um pouquinho do cálcio, onde é que as pessoas conseguem o cálcio, né? Porque assim, a gente sabe que é muito importante para os ossos, mas às vezes a pessoa só vai se preocupar com a ingestão lá na terceira idade, né? Então, até que ponto é importante começar a pensar nisso bem antes, né, doutor? Já começar a ingerir. O cálcio está no leite. Aí, na terceira idade, muitas pessoas têm intolerância à lactose, né?
né? Então, tem que substitui porque o brócolis é uma grande fonte também, né? Então, assim, o que a gente pode falar agora para o telespectador sobre o cálcio? Ele realmente tem que começar a ter essa ingestão, essa preocupação bem antes da terceira idade, né? E o que acontece muito, antigamente era só o cálcio, né? A gente só falava do cálcio. Aí depois falou assim, não, tem que absorver esse cálcio, a vitamina D. Ah, então agora vamos falar. E aí as pessoas ficam realmente perdidas nisso, né? E ficam achando que é só tomar leite e pronto. E aí entra hoje em dia intolerâncias muito grandes. Criar hábitos saudáveis sempre será muito a solução de muitas coisas, né? E a alimentação, hábitos saudáveis tem muito a ver, né? Brócolis, verduras verdes escuras, peixe. Então, precisa ficar atento. É um relativamente comum na natureza. E esses cuidados tem que começar bem antes, né, doutor? Do que na terceira idade. Faz bem, ajuda na questão da osteoporose, mas você tem que ter uma reserva já feita, né? Isso é ao longo da vida, né? É uma poupança. É uma poupança, exatamente. Chegou num termo aí que talvez seja um termo que melhor descreve, é uma poupança. Você vai fazendo uma poupança ao longo da vida. É isso mesmo. Eu lembro de um estudo que teve com jovens de 20 anos nos Estados Unidos, mostrando que quem tinha anorexia estava desenvolvendo osteoporose. Sim. Então, é assim, você vê como tem a relação muito grande realmente. Eram modelos com anorexia que estavam com osteoporose aos 20 anos. Então, era realmente transitório, era errado, todo um comportamento errado, né? Assim como fumar também influencia e hábitos de vida, né? Com certeza. Refrigerante, cigarro, essas coisas, de uma forma geral, influenciam muito no surgimento da osteoporose, claro. Com relação à vitamina D, é ela que ajuda, né? Vamos explicar agora, fazer aquela voltinha, explicar para o telespectador, tem que ter o cálcio e a vitamina D também, né? Eles têm que ter numa dose, digamos assim, não pode ter excesso nem falta. Tem que ter numa faixa, tanto a vitamina D quanto o cálcio, porque senão a vitamina D para de absorver. Ela tem a própria vitamina D, ela inibe a absorção. Se tiver uma quantidade muito grande de vitamina D, pode dar um efeito rebote ao contrário. A gente chama esse mecanismo de feedback. Então ela também tem o mecanismo de feedback. Os trabalhos recentes da literatura estão mostrando isso daí. Que se você tem uma certa quantidade de vitamina D, o seu organismo trabalha de forma sadia. Se você tem uma dose 10 vezes maior de vitamina D, você vai ter que inibir essa absorção de vitamina D e vai sofrer com problemas com falta de vitamina D. É assim que... A vitamina D, é a vitamina do sol, né? Hoje em dia as pessoas... É do sol. É o colecalciferol. O colecalciferol é um pedaço da molécula de colesterol, mas ela tem abundante na dieta, vamos dizer assim. Na nossa dieta, óleo de fígado de bacalhau tem bastante colecalciferol e ela sofre uma espécie de... Adicionam-se partes nessa molécula no fígado e outra no rim, para se transformar em dehidrocolecalciferol, que é uma outra molécula que tem a ação da vitamina D ativa. E essa ativação ela acontece mediante a exposição da luz solar. Se não houver exposição da luz solar, as quantidades são diminutas, são pequenas de vitamina D que agiria, vamos assim. Então é hoje fundamental. Em dia muita gente tem medo do sol, né? Sim. Até por conta dos casos de câncer de pele, as pessoas vão para o sol e colocam muitos protetores, às vezes não vão também, né? Nem vão, mas precisa, né? É necessário, né, doutora? É necessário. E aí, puxando um pouco para o exercício junto, pensa como seria saudável fazer exercício no sol, no parque, as práticas ao ar livre, né? Isso, e ainda, além de ser saudável, o bem-estar que gera, né? E a importância do exercício. Hoje em dia se acredita muito que realmente fazer o exercício ao ar livre vai te provocar o bem-estar, vai provocar benefícios para a parte óssea, muscular, e o exercício resistido, que eu queria puxar um pouco a sardinha para isso. Exercício resistido? Exercício resistido. O que é o exercício resistido? A parte de fortalecimento muscular, muito. Assim, acredita-se muito quedas. Por que existem tantas quedas? Pela fraqueza muscular. Então o pessoal acha muitas vezes que é labirintite, é alteração do cerebelo, alguma alteração central. Não, muito pela fraqueza muscular. E quem vai proteger esse osso,
É o doente músculo. é o músculo. E com músculo fraco, quem que vai proteger esse osso poroso, né? A yoga também tem essa função de fortalecer os músculos, né? Até pelos movimentos da yoga a gente percebe que você tem que ter uma estrutura muscular bem bacana ali para segurar o próprio corpo e ter domínio. Ela contribui para isso também? A yoga, ela vai contribuir mais na flexibilidade, no relaxamento muscular. Algumas práticas de yoga têm realmente o objetivo de força muscular, mas o objetivo maior é a flexibilidade, que precisa também, porque eu não vou conseguir trabalhar tanta força num músculo ainda que não está flexível, né? E realmente essa questão de diminuir o estresse, da meditação junto à yoga, né? Esses exercícios aí, a indicação seria uma musculação mesmo? Musculação. Uma musculação direcionada, a gente chama muito de musculação terapêutica nesses casos. O Pilates hoje vem entrando muito forte porque ele trabalha a flexibilidade, mas trabalha a força também, visando muito o objetivo de cada aluno, cada paciente. Esses exercícios são mais resistidos. Caminhada também vai ser importante. E aí entra uma outra área que é meio delicada, a piscina. Eu, por exemplo, amo piscina. Mas a piscina não vou trabalhar tanto força assim. Então eu preciso tomar cuidados. Eu preciso desse estímulo fora da água, da força da gravidade, da posição, da postura, fora da água também. Quem tem dor, não tem lugar melhor que a piscina, vou te falar a verdade. Mas para força muscular, a gente precisa do exercício resistido fora da água. A gente falou agora há pouco, né? O doutor Maurício gostou do termo poupança. E quem não fez a poupança? Não fez a poupança, de repente não foi uma pessoa fumante, trabalhava, mas não tinha o hábito da prática de exercícios, comia razoavelmente bem, né? É que os idosos hoje, com certeza, comiam melhores do que a gente, né? Hoje a gente está numa coisa muito industrializada e os antigos não tinham tanto isso. Então, talvez tenham tido ali, né? Esse idoso tenha tido uma alimentação mais adequada, não era um fumante, mas não fez a tal da poupança em termos de exercício, não controlou tanto a alimentação, não ficou tão de olho. Quando chega na terceira idade, ele tem como ainda conseguir abrir uma conta e recuperar um pouquinho? Como é que faz? Eu acredito que nunca é tarde para começar realmente. E às vezes os idosos vêm com essa pergunta, agora não tem mais jeito. E eu falo assim, não. Vamos tentar realmente, porque o corpo ele responde muito bem ao estímulo. Agora, sem o estímulo vai ficar difícil. Então a gente precisa desse estímulo. Aí fica pior, né? Atividade física, E aí eu vejo no decorrer do tempo tantos casos que tiveram benefícios, ganharam força muscular, diminuiu o risco de queda, a independência, né, no idoso, na pessoa com osteoporose, osteopenia, vão tendo ganho sim. Eu garanto. E uma coisa que é muito interessante, que eu queria saber sobre os exercícios, até que ponto eles contribuem para o equilíbrio, né? Porque uma preocupação muito grande dos idosos é o desequilíbrio, né? Se ele já tem ali uma propensão à osteoporose, se ele desequilibra e cai, a chance de uma fratura é muito grande, né? Então, assim, o exercício físico, ele propicia um equilíbrio maior do corpo dessa pessoa idosa? Sim, porque o equilíbrio está relacionado com a fraqueza muscular e realmente você precisa ganhar força e então você vai melhorar seu equilíbrio sim. Exercícios de equilíbrio e coordenação são muito importantes e os exercícios de equilíbrio a gente vai causar o desequilíbrio para você ganhar o equilíbrio e quando solicitado você conseguir realizar. Sabe assim, alguém esbarrou, você vai conseguir segurar seu corpo novamente, né? Então, são ganhos que precisam, exercícios de equilíbrio e coordenação são muito importantes dentro do tratamento realmente. A doutora falou ainda um pouquinho no começo da entrevista sobre a mulher, a mãe teve, a mulher vai lá e faz o exame para ver se tem, né? A questão da hereditariedade. Existe a hereditariedade nesse caso, doutor? Tem um percentual de chance? Minha avó teve, minha mãe teve, tenho que correr atrás? Como é que é isso? Como a gente estava comentando, na terceira idade, praticamente todo mundo tem essa doença que se desenvolve de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas esse processo a que me referi, a patogenia do problema, né, ela vai existir de uma forma ou de outra. Ele vai se tornar mais ou menos grave, talvez por fatores hereditários também, além de outros fatores circunstanciais, como você mesma mencionou, quando você diz que o fumo pode prejudicar, que talvez o diabetes
ou o consumo de algumas substâncias possam, né, piorar ou melhorar determinado problema. Então é isso. A pessoa que sabe que a mãe, a avó, alguém teve, ela, se ela fizer essa poupancinha e começar antes, ela exato, diminui sim. o risco? Sim, sim. Se ela começar a prevenir antes, receber esse tipo de conselho, praticar os conselhos que ela está propondo aqui, e fizer as consultas com o médico, ortopedista, ginecologista também, habilitado, etc. Mas, em geral, né, eu sou ortopedista, então eu recebo diversos pacientes da terceira idade com essa condição que você estava mencionando, com certeza. Então é possível, sim, prevenir, ou tentar pelo menos minimizar o estrago, ou minimizar as consequências da doença. Da doença, que numa porcentagem grande é a dor, né? A dor que surge por microfraturas até imperceptíveis ao raio-x, e que hoje, com a ressonância nuclear magnética, é possível fazer o diagnóstico de uma forma mais fácil. Mas que até pouco tempo atrás, olhava o exame de raio-x, não aparecia, devido a características do osso da coluna, ser um osso poroso, né? O traço de fratura não aparecia no exame radiológico simples. A necessidade hoje em dia, com o advento dos exames mais sofisticados, então é possível fazer esse diagnóstico das pequenas fraturas ocorrendo ao longo da vida. Qual é o exame que identifica a osteoporose? Que identifica a osteoporose, está comentando. Além do quadro clínico, a osteoporose é uma doença que leva em consideração, além de um exame específico, que é subsidiário, mas tem a questão do quadro clínico também. Então, a paciente que sofreu fraturas, que você olhou no raio-x, esse aqui tem fratura, vai fazer a densitometria óssea e descobre que tem uma osteopenia muito intensa. Ou seja, está numa parte da curva lá abaixo de 2 desvios padrões. Ou seja, está muito abaixo da densidade óssea das pessoas da idade dela, e está abaixo da densidade das pessoas de uma faixa etária menor. Ou seja, essa pessoa com osteopenia intensa, com osteoporose e portadora de fraturas, ela tem o diagnóstico de osteoporose. Essa é uma paciente osteoporótica. Quando é verificado que esse osso ele já está poroso, né? Existe uma reversão? Tem como você voltar a ter um osso não poroso, sadio, assim, ou não? Você só trata dali para frente? Você trata, em alguns casos... Não é reversível, né? Não é algo reversível. Não é totalmente reversível. Hoje você consegue se tratar esse problema, essa questão do exame, né? Isso estamos considerando que você está tratando o exame, não está tratando a pessoa. Ou seja, você está detectando no exame e está olhando no exame, o exame veio ruim. Digamos assim, veio osteopenia. Aí você quer saber, não estou contente com a osteopenia, eu quero que seja normal o osso. Aí você resolver fazer o tratamento para que o osso volte a dar normal, eu não acredito nesse tipo de filosofia. O que eu acredito é que com o tratamento, com a prevenção, e mais os exercícios, e mais uma vida saudável, com uma boa alimentação, etc., etc., a clínica não aparece. Agora, alterar o exame, ou seja, tratar um exame de laboratório, eu não acho que seja uma filosofia muito prudente nem desejável. Eu não vejo dessa forma, né, o tratamento. Depois eu conheço pessoas que dizem, colegas que dizem, não, eu me baseio por aqui, o tratamento, etc. Embora com os medicamentos vigentes, pode ser que surja aí, existem promessas de novos medicamentos, mas com os tratamentos que existem até o momento, eu não observei, em uma grande população de pessoas tratadas, nenhuma mudança nos exames de laboratório, nos exames de imagem, de densitometria. A partir do momento em que tem esse diagnóstico e se começa o tratamento, esse tratamento também é multidisciplinar, doutor? Assim, com certeza. Como é que funciona, né? Qual que é a primeira providência que esse paciente tem que tomar? Então, nós estamos comentando aqui a respeito de medicação, nós estamos comentando a respeito de dieta, nós estamos comentando a respeito de exercício, então nutricionista. É uma junção de tudo isso. É desejável, né? Por ser uma doença muito prevalente, com consequências nefastas, né, da população, eu acredito muito na multidisciplinaridade. Acredito muito nisso, que é uma medicina mais moderna.
Pode ser que seja mais cara pessoa. até, pensando até no dinheiro, se ela for mais cara, então, mas mesmo assim, eu acho que diminui muito a chance de desenvolver sequelas e cada vez piores, né? A gente vai olhar o indivíduo realmente, não o exame. A gente está tratando a pessoa, né? Não o exame. Os sinais clínicos realmente, né? Poxa, ela já ganhou força, ela ganhou resistência, hoje ela veio aqui no meu consultório com andador, ela já está conseguindo sentar e levantar sozinha. Então a gente vai vendo muito dentro de... E aí precisa de todo mundo trabalhar junto realmente. Sim. E todo mundo que acredite, vou ser bem sincera. É uma fisioterapia, é a nutricionista, todo mundo ali, uma união de parte emocional. Até a parte que a gente acha que não, é osso, não tem a ver com a parte emocional. Não. Quantos falam assim, agora eu tenho osteoporose, eu nunca mais vou ao parque, porque se eu cair... Não é assim, a gente tem que tomar cuidado, todo mundo tem que tomar, não é só a senhora. A senhora não vai de rasteirinha no parque. Não sei se tem, mas ou então aquela coisa, eu tô no fim da vida, eu nem vou me cuidar. Muito. Pra quê, muito. Né? Eu já tô no fim da vida. Verdade, vou contratar tantos profissionais, vou em tantos... né? Já tenho essa doença, muito. Né? Eu já tenho essa doença e não vou fazer mais nada. Já ouvi muito também esses argumentos, esse que você comentou, né? Agora no fim da vida eu vou atrás de me cuidar? Não, vou dar despesa para a família, etc. Não vou. O que é, como você comentou, né? O próprio nutricionista, talvez o endocrinologista, o médico, né? O clínico, o geriatra, ou então o preparador físico, né? O fisioterapeuta, e o cirurgião também, porque essas vértebras que sofrem fraturas, elas podem ser tratadas cirurgicamente para que os sintomas diminuam a ponto do paciente conseguir se reabilitar com muito mais facilidade. Então tudo isso pode e deve ser utilizado, né? Deve ser utilizado para que o paciente recupere o mais rápido possível. E relacionado tudo a isso, tem que tomar muito cuidado com o contrário, o repouso. Você não andar mais, é um risco. Sim, é um risco maior de você acelerar esse processo da osteoporose, né? Então, por exemplo, tem o caso de pacientes que são cadeirantes por lesão medular, por exemplo, e que vêm com uma osteoporose altíssima. Por quê? Porque não andam mais, estão na cadeira de rodas, então a gente tem que tomar cuidado com essa história de repouso, parar, e aí entra a parte, vou fazer uma cirurgia, vou ficar repousando, então, e aí sim acelera todo o processo. Esse raciocínio que ela está desenvolvendo é muito parecido com o raciocínio que os cientistas da NASA desenvolvem, porque todo astronauta acaba desenvolvendo osteoporose lá no céu. Ele passa lá, 120 dias, 3 meses no espaço. Quando ele volta, ele tem osteoporose também. Ele também desenvolve osteoporose. Só que, como a biologia dele é diferente, ele reage de uma forma diferente. Está em estudo isso ainda. Óbvio que eles estão pesquisando e descobrindo, cada dia descobrem novas coisas a esse respeito. Mas, para você ter uma ideia de como é rápida a evolução da osteoporose. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Agora o programa Em Discussão Saúde vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta em 1 minuto. O programa Em Discussão Saúde está de volta e hoje nós falamos sobre um problema de saúde que atinge principalmente a população mais idosa, a osteoporose. No estúdio, Tatiana Caparelli, fisioterapeuta, e também Maurício Marteletto, ortopedista. No bloco anterior, o Maurício tinha dito que os astronautas voltam do espaço com um problema da osteoporose. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho melhor isso para o telespectador, né? Quais são as causas, por que isso acontece? A ausência de gravidade faz com que a musculatura vá se atrofiando, né, a um ponto em que começa a acontecer perda de íons, de cálcio, etc, etc. Então, a atrofia muscular é tão intensa que ela começa a carregar íons, cálcio. Como não utiliza nada, pode desenvolver a doença, ou uma doença semelhante, digamos assim. E para isso é preciso quanto tempo no espaço? Né? Eu não sei exatamente quanto tempo eles ficam lá no espaço, eu acredito que poucos meses, mas já é o suficiente. Já com esses poucos meses começa a haver alterações, não que essas alterações sejam irreversíveis, muito pelo contrário, depois de retornar
superfície da Terra, então eles passam por reabilitação, por baterias de exames e exercícios e acabam voltando ao normal. Mas isso é uma coisa que acontece no espaço, por exemplo, essa questão dessas alterações ósseas e musculares do aparelho locomotor como um todo em função da perda da gravidade. Tanto que muitas vezes quando eles chegam na Terra, eles nem podem andar, porque pode ter o risco da fratura realmente. E com isso a NASA desenvolveu técnicas para reabilitar mais rapidamente. Então desenvolveu o que a gente chama de plataforma vibratória, onde você vai ter um estímulo maior e com um tempo menor de exercício para estimular mais esse estímulo ósseo realmente está acontecendo de novo. E ganho de força muscular também. Né? Então é um trabalho que é feito quando eles voltam, né? Enquanto eles estão no espaço, não tem o que ser feito? Então, é feito antes uma prevenção de exercícios e tudo mais, mas lá... Só poupança. Lá fica complicado. Eles usam a poupancinha lá. A poupancinha. É verdade. E tanto que, assim, a força da gravidade é tão importante, por exemplo, às vezes você fica com uma alteração postural, por exemplo, uma hipercifose. É de fraqueza, você não consegue, de fraqueza muscular, você não ganha dessa força gravitacional. Você vê como é interessante, né? Como a gente tem que manter a força realmente. Isso não é postura, é força. Junto, as duas coisas juntas. É porque a gente vê muita gente curvada que é postura. Que é postura, pode ser pela fraqueza muscular e contra a gravidade. Não vem, sabe, adolescente, você fala assim, fica retinho, ele fica 1, 2, 3, 4, 5. Não aguenta mais do que isso, porque não tem essa força de manter contra a resistência. Essa é o tipo de cifose que ela chama de postural. Existe a cifose compensatória, por exemplo, que é a cifose que é desenvolvida pelo idoso na terceira idade, que ele curva a coluna no sentido para frente, né? Para quê? Para abrir os forames de conjugação na parte de trás da coluna, que vai possibilitar que ele consiga andar. Porque se ele mantiver a postura que ela está fazendo, a postura reta aqui, o que vai acontecer? Os forames de conjugação aqui não deixam o paciente andar aqui embaixo. Ou seja, esses orifícios por onde passam as raízes maiores lombares das pernas, elas não vão passar com facilidade, o paciente vai ter claudicação, vai ter dor. A gente chama de claudicação neurogênica. Então, quando o paciente tem a estenose do canal lombar, como é que ele compensa? Como é que o idoso compensa? Como é que aquela senhorinha japonesa lá, que tem 90 anos, que ela vai para a Liberdade lá do bairro dela e volta todo dia, mas ela anda curvadinha, como é que ela faz? Ela faz isso aqui, ó, ela estica a coluna atrás. Para quê? Para essas raízes conseguirem passar, para ela conseguir andar, porque senão ela não consegue. E aí o que poderia ser feito? Então, trabalhado para que ela não tivesse essa compensação e ao mesmo tempo conseguisse andar? Então, por que ela desenvolveu essa doença? Por quê? Porque esses discos, esses corpos vertebrais, os discos que ficam entre as vértebras, da coluna como um todo, mas olha para cá, nesses discos, esse corpo vertebral diminui de tamanho. Por dentro existe um ligamento que é como se fosse uma espécie de estrada por dentro, chamado ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento se engruvinha tudo aqui na parte onde? Na parte de baixo, onde ele faz uma dobra aqui, que é justamente que a gente fica em pé, né? E o ligamento faz uma espécie de uma dobra. E essa dobra também impede a livre saída da raiz nervosa. Ou seja, o estímulo para andar, né, para mexer os músculos, não acontece também. Então, o que ela desenvolve? Ela desenvolve uma estenose do canal lombar. Qual é a atitude compensatória que ela tem que fazer para andar? Uma delas é justamente isso aqui. Ela estica, mas com isso ela vai dobrar. Você fala assim, dona Maria, a senhora precisa andar reto. Se ela ficar reta, ela não consegue andar. Não, e assim, pensa como essa coluna está sofrendo, tem solução? Olha, tem muita coisa que é feita pela reabilitação. A doutora Tatiana é sempre otimista, ela tem uma solução. Eu sou mais ainda, assim, mas ela tem, essa parte que ela faz é importantíssima, porque ela fortalece os músculos necessários para que o paciente continue andando com mais facilidade. Porque está todo mundo sofrendo ali, a coluna está sofrendo, os músculos estão sofrendo, se ela fica aqui, pensa, está todo mundo puxando ela o tempo inteiro, ficando fraco, onde devia estar mais forte. Por isso que aí entra os exercícios. Mas quando está nesse estágio, tem como reverter? Tem fortalecendo esses músculos da coluna? Fortalece, mas ela fortalece coisas importantes para o paciente ter uma vida. Por exemplo, o paciente que não movimenta porque perdeu os movimentos das pernas. O que ela faz? Fortalece os braços para que ele se movimente mais rápido, com a mão empurrando a cadeira.
Ah, mas a perna não vai mexer mais, mas o resto ela vai fortalecer de tal forma que vai ficar mais forte que a perna, digamos assim. Essa é a parte que é a parte de reabilitação, que é a parte nesse momento. Aí entra a parte cirúrgica. Se existir uma solução, a gente pode fazer. Então, se eu puder operar o paciente, abrir esse orifício por onde passa o nervo, eu vou fazer. Se for possível. Perdão. Alguns casos não é possível. O doente tem um problema no coração muito grave, se for anestesiado, morre. Ou se tiver algum outro problema clínico que contraindique esse tratamento cirúrgico. Se ele não tiver nada disso, se ele for um paciente rígido, mas tiver essa doença da estenose do canal lombar, é possível tratá-lo cirurgicamente. É possível tratar até clinicamente, mas digamos que haja necessidade de uma pequena cirurgia para abrir esse orifício aqui. Aí volta para a fisioterapia para fortalecer mais a musculatura, etc., para que a pessoa consiga andar de uma forma... Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas a pessoa precisa ficar reta, né? Ela está torta assim, né? Vamos deixar ela reta. Deixa reta, não anda mais. Ou então ela ficou aqui, aí ela começa a levantar o pescoço, começa a dar toda a contratura, dor de cabeça. A família em casa tem dificuldade de entender que a pessoa, se ela ficar assim, reta, assim, que nem um robô, ela não consegue andar. Eles não conseguem entender. O próprio paciente pergunta, doutor, mas eu estou tão torto assim, vocês estão falando, mas... Então, eu falei, não, assim, são coisas que estão dentro do quadro clínico e o médico que está tratando, o fisioterapeuta, também tem que entender esse tipo de situação acontecendo. No caso da osteoporose, quais são as fraturas mais comuns? Assim, com o que esses pacientes idosos têm que tomar mais cuidado? A assim, coluna... Com as quedas, né? Enfim, mas o que geralmente está ali na linha de frente? Em geral, são fraturas espontâneas. Pode ou não haver queda, mas quando elas existem, pode ser uma coisa grave. A coluna é uma delas, né? Nessa região aqui da transição tóraco-lombar, mas na lombar, na coluna torácica de forma geral, essas vértebras intermediárias. O quadril, né? O colo do fêmur, o punho. Só isso, nós temos aí talvez mais de 150, 200 mil fraturas ocorrendo nos Estados Unidos todo ano. São casos em que há necessidade de cirurgia. A fratura do fêmur, de repente, é um pouco mais... não comprometa a qualidade de vida totalmente desse paciente, né? Mas acredito que fêmur, essas coisas, tem que deixar o paciente acamado? Compromete tremendamente, porque a pessoa não pode andar, não pode se mexer. Então os ortopedistas operam, nós operamos o paciente, colocamos um pino no quadril, para que no dia seguinte da operação o paciente consiga sentar. E a partir do momento que ele consegue sentar, ele vai respirar melhor, ele vai se alimentar melhor, ele vai evacuar, que ele não está evacuando. Então, pode ser que ele ande ou não. Mas se ele forçar, se ele fizer a fisioterapia depois, ele aumenta muito a chance de voltar a andar, deambular, etc, etc. Esse é o principal problema, né, doutor? Assim, depois da fratura, depois devolver da fratura, essa qualidade de vida para o paciente, né? Para que ele não fique dependente dos familiares. Não é esse. O problema da fratura do colo do fêmur, talvez em alguns casos da coluna, mas com certeza do colo do fêmur, é que eu tenho que colocar esse paciente sentado no leito hospitalar logo. Por quê? Porque ele vai desenvolver pneumonia e vai morrer. Ele vai ter risco de morte mesmo. É um risco de morte. Ele vai ter uma chance muito maior de desenvolver uma pneumonia e por atelectasia, ou por compressão, ou por qualquer outro motivo, e pode pegar uma infecção hospitalar e pode morrer. Então, assim, quanto antes ser colocado esse pino no paciente para que ele possa voltar a fazer a fisioterapia, é melhor para ele. Mas ele não, a pessoa está idosa, né, doutor? Ele não vai aguentar anestesia, não existe isso. Então, assim, a chance maior que o idoso tem é de sofrer lá a cirurgia de uma forma mais precoce. Em geral, a gente trabalha com esse paciente durante 24, 48 horas até que ele tenha condições mínimas, no máximo ali, vamos dizer assim, um dia depois, para que ele tenha condições máximas de recuperação. Ainda, né, no Brasil, ainda uma das maiores causas de morte em idosos é fratura de fêmur. Por incrível que pareça. Por conta das consequências da fratura. Das consequências. Das consequências, porque imagina assim, uma pessoa deitada, né? Pneumonia, que ela não consegue se mexer. Ela não vai comer, porque deitada ninguém consegue. Já tentou comer deitado? Não consegue. Então, ele não consegue evacuar, porque a hora que vai fazer força para evacuar, dói tremendamente. Então não consegue fazer absolutamente nada. E com isso vai debilitando. Não se alimenta, não evacua, não respira direito, né? Vai pegar uma infecção, vai ter problemas de inanição, vai ter problemas graves que vão levar
há uma fragilidade tamanha que aí não tem jeito. E aí, assim, tem aquela coisa, mas foi um tombo tão bobo. Mas no caso dos idosos, até pela condição, pela osteoporose, qualquer tombo bobo pode levar a essa fratura. Um tombo bobo pode. Mesmo porque, em Para terceira idade, porcentagem acho que não grande... existe tombo bobo, né? Não Todo existe, tombo não. tem que ser prestado claro. muita atenção, Tem que né? acompanhar, tem que ver. Muito provavelmente esse colo do fêmur, esse quadril quebrou antes da pessoa cair. Isso é muito importante na osteoporose. Porque pode haver uma fratura óssea espontânea, Espontânea. pela fraqueza muscular, como ela mesmo comentou, de uma forma bem explicada, digamos assim. Há uma fragilidade e pode haver a fratura do colo do fêmur e o paciente cair no chão por causa da fratura. Eu estava no banheiro e caí. De repente Escorreguei? Não, Nem talvez sempre. não. Mas É possível, espontânea. então é possível tentar prevenir através de medidas simples. Aquela O que a gente estava comentando, né? Aquelas barras no box do banheiro, importante. ao lado do vaso sanitário, aquelas barras para que a pessoa se sustente ali na hora de levantar e sentar do vaso sanitário, ou mesmo na hora do banho. Outra coisa que eu considero muito importante é aquelas pequenas lâmpadas noturnas que gastam 2 watts, né? É bem econômica, que aquilo fique plugado na tomada no corredor, porque às vezes vai um neto lá, um bisneto, sei lá o quê, e deixa um skate lá, por exemplo, e o idoso acorda à noite, acabou a luz, não achou óculos, etc., e sai e escorrega qualquer coisa que está no chão, e cai. Tapetes. Né? Tirar os tapetes ou colocar um antiderrapante nos tapetes no chão, na sala, para evitar que essas pessoas tropecem ali nos tapetes ou escorreguem. Enfim, tudo isso faz parte da proteção. Acho que Uma tem coisa que... bem importante também é o tipo de calçado que a pessoa vai usar. Eu ia perguntar isso por causa do antiderrapante. Tem calçado antiderrapante que de repente você não coloca no ambiente, mas tem algum calçado que não escorregue? Sabe aquela história de usar o chinelinho confortável em casa e você usa durante anos? É justo o que escorrega, né? Sem estar preso atrás, por exemplo, tem que fazer um esforço. Então começa a arrastar o pé pela fraqueza muscular, ou porque é mais confortável, arrastar do que fazer uma marcha correta. Sapato alto, tomar cuidado, né? Tem que ir na festa, acontece muito. Fui na festa e caí. Caiu. Você estava com sapato mesmo. Foi com salto alto que não está acostumado. Também é um problema, a escada, né, para os idosos, de repente é que nem criança, né? Lei, tem né? que fazer uma adaptação na casa, né? Claro, mas eles cuidaram da gente. Todo mundo, quando tem filhos, tem aquela adaptação, né? Das quinas, das tomadas, etc. Corrimão. Né? Com os idosos também, né? Tem que se cercar ali de tudo. Sim, parece que, eu posso estar enganado, não sei, mas parece que tem lei que obriga a colocar corrimão na escada, porque é lugar público e acho que em casa também deve ser obrigado. E às vezes, sabe, não vou pôr na minha casa que vai mudar a estética da minha casa, ou só vou pôr de um lado. Não, precisa dos dois lados. Você vai subir, você vai descer preferindo pelo lado direito, segurar. Então, precisa estar de olho sim, corrimão e escadas e atenção. Eu falo sempre assim, vai descer escada, não vai descer escada, conversar e chamar o vizinho. Quem tá lá em os cima. jovens descem olhando o celular, né? Acho que os idosos têm, né? Esse costume. Os jovens caem, rolam lá e não acontece nada. Né? Mas os idosos, o buraco é mais embaixo, né? Bem diferente, bem diferente. E isso os idosos têm de bom, né? Eles não ficam no celular o tempo inteiro. Mas tem que ter todo esse cuidado. Esses cuidados, geralmente, a família tem que ter, porque tem idoso também que fala, vai colocar isso pra quê? Eu não sou velho, né? Assim, agora, vai colocar essa barra pra quê? Nós vamos nós todos aqui vamos ser velhos que olham no celular, vai ser pior ainda. Nós vamos ter isso, né? Nós vamos ter isso. Mas tem também, né, isso. Por que vai colocar? Eu não preciso. Bastante. Ou então, olha, você precisa de um auxílio de uma bengala, por exemplo. Nunca. Por quê? Não posso, nunca. Eu já prometi que nunca ia usar. Então, nunca. Passou já o nunca. Vamos agora para a atual. Bengala, andador, essas coisas, elas podem evitar essas quedas, assim? Depende da recomendação do médico. É o médico que, de repente, vai falar, olha, faça uso ou não. Como é que ela pode dizer até melhor que eu, mas os pacientes que eu opero, todos eles vão de andador um tempo. Daí eu falo assim, vamos parar com esse negócio de andador aí. Agora
não precisar mais do andador, pode usar uma bengala, não precisa mais. É isso Porque mesmo. toda vez que opera, né, aí vem com o andador, né, vem com que sem aquilo não dá. Aí elas aqui tiram o andador, É à medida que vai notando essa melhora, Isso, né, vai nessa acontecendo, firmeza. Que precisa, na verdade, o corpo que tem que fazer a função dele, não uma bengala, um andador, né? Realmente, no pós-operatório, ou então a dor muito grande, eu tenho que fazer uma caminhada muito grande, então eu preciso do auxílio de uma bengala, ou eu vou atravessar a rua, andar na calçada. Aonde que a gente anda na calçada em São Paulo sem ter buracos E obstáculos então, para todos os precisa lados. tomar absurdo, né? cuidado. Precisa tomar cuidado. Às vezes eu falo, anda um pouquinho mais na rua do que na calçada. E aí usar, às vezes, a bengala para as pessoas também darem passagem. Podia né? pedir um dos colegas aqui da Carla aqui fazer uma lei, É pelo menos para as verdade. calçadas serem decentes para os Hoje em dia tem idosos aquelas andarem. Né? calçadas numa rua de subida que ela tem obstáculos de uma garagem para outra, né? Para a garagem de cima. Então Você elas já têm viu um uma degrau coisa ali dessa? muito Tem um degrau grande. absurdo. Então, se o idoso, se ele passa ali e se está naquela calçada e ele não vê que tem. Ele cai não, e morre não vê. ali. Não Uma vê. calçada É isso dessa. mesmo. Se a rua for íngreme, né? Entendeu como eu estou falando? Então tem o nível da calçada e aqui tem um abismo. Tem um triângulo que é um abismo entre a calçada do Exatamente, nível de baixo, né? Da casa de baixo, do prédio de baixo, que seja. Para a Só- garagem do de cima, né? Então, isso pode, né? Então, assim, até aproveitando, né, a nossa população idosa, ela está crescendo muito, né? A gente tem aí uma expectativa de vida hoje no Brasil Graças a Deus, mas nós muito sensacional. estamos trabalhando bastante. Então, assim, o que melhor. vocês que trabalham, né, pensam aí de políticas públicas que deveriam ser criadas pensando nos idosos? Né, no idoso São pedestre, delas. no idoso, né, porque o idoso, até por autoestima, ele tem que fazer tudo que tem que ir ao mercado, tem que sair, né, essas funções todas são muito Ele importantes. tem que fazer. Né? Ele Falta tem que política fazer. pública para isso? Muito. Para os idosos do Brasil? A saúde é bem complicada no Brasil, né? Não tem um suporte. Então, eles precisam gastar muito, pensando, né, na parte de saúde. É complicado. A osteoporose, por exemplo, que precisa de uma equipe multidisciplinar Isso. ali, ele Talvez, já são fica, custos- né, ele já tem que, como Esses o são os Maurício custos trouxe diretos, isso, né, é. que às vezes, não quero dar gasto para os meus filhos, Aham. né, porque é caro. É caro. Tem os custos diretos e tem os indiretos, né? Que é justamente essas adaptações necessárias. Por exemplo, o indivíduo que é cadeirante, né? Que ou tem algum problema porque não pode andar, então tem que haver um rebaixo na rua. Então tem que haver no consultório do médico, tem que ter um banheirinho que a pessoa na cadeira de roda consiga utilizar, o que passe um andador, enfim, são adaptações, são custos indiretos. Acessibilidade, né? gera Faz um parte custo. da acessibilidade, né, essa Faz. atenção Claro. ao idoso. E assim, olhar mais se está realmente ou o que eu acho. Eu posso achar uma coisa, mas assim, eles até conversar com os cadeirantes ou com os idosos, o que eles estão observando que realmente importa ou não. Por exemplo, uma paciente minha falou assim, eu não vou mais ao shopping. Por quê? Porque um banquinho do outro fica mais ou menos a mais de 100 metros. Eu só estou aguentando andar 50 metros. Poxa, nunca eu pensei isso. Os bancos que as pessoas descansam, às vezes, no meio do shopping. Ela falou, eu quero andar um pouquinho, por causa da estenose. Quero andar um pouquinho, quero descansar. E não tem, então... Ela tem que fazer aquele esforço para chegar no outro banco. Então eu nem vou. Então vai limitando muito a acessibilidade, né, a cada dia. Eu lembro, meu avô falava muito assim, não vou fazer fisioterapia. O senhor precisa fazer. Não, porque é para pouco uso, minha filha, é pouco uso, agora até o fim é pouco uso, não precisa não gastar dinheiro com isso. Então, essa mentalidade muito, né? Está mudando essa mentalidade? Você falou do seu avô, mas assim, até pela expectativa de vida que tem aumentado muito, está mudando? Os idosos estão querendo se cuidar mais? Tá, porque começaram... A gente sabe que tem idoso que ainda fala isso, né? Mas assim, eles estão preocupados? Então, sim, porque começou a ter mais essa conversa, essa educação maior, né? A atividade física é importante, alimentação saudável, não fiquem comendo tantos enlatados, processados. Então, eles começaram a olhar mais para isso e falaram assim, realmente, né? Eu vou me sentir melhor se eu fizer. Então, elas vão fazer atividade física, uma ginástica terapêutica, quando sai, falam, agora eu me sinto bem para continuar meu dia. Eu falei assim, poxa, esse resultado você já consegue, você não prefere do que ficar em casa sofrendo? Muito mais, então eu preciso fazer. E eles começaram a olhar mais. E olhar um pouquinho mais para si mesmo, né? Que a gente vai olhando muito para as outras coisas. É para ser vivido, né? É verdade. E com qualidade de vida, né, doutor? Preferência,
quanto melhor, né? Quanto melhores as condições, melhor vai a qualidade de vida e tem que traduzir isso num bem-estar, vamos dizer assim, né? A gente tem que arrumar uma forma de traduzir esse aumento do tempo de vida numa melhora da qualidade também associada. Tem que viver e viver bem. Gente, certeza. muito obrigada pela presença de vocês, pela participação e pelo conteúdo que prazer, trouxeram, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. O programa Em Discussão Saúde de hoje termina aqui. O conteúdo deste tema debatido está disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Vale a pena.